Hoje vamos refletir sobre uma das passagens interessantes porque Jesus tem uma aplicação toda especial. A quebra da identidade de dor. Existe um ponto cego na mente humana onde muitas pessoas se perdem sem sequer perceber. É a passagem de João, capítulo 5, onde mostra o encontro de Jesus com o homem enfermo num dos tanques de Befesda. Elas acreditam em Deus, elas oram com fervor, elas buscam respostas e desejam profundamente uma mudança de vida. No entanto, os anos passam e elas continuam presas exatamente nos mesmos ciclos invisíveis. A frustração aumenta, a dúvida começa a sussurrar no ouvido e surge aquela pergunta silenciosa que machuca a alma. Por que nada muda para mim? A resposta para isso pode ser dura de ouvir, mas ela é libertadora. Muitas vezes, a mudança não acontece porque, de forma inconsciente, você se apegou à sua própria dor. Quando você passa muito tempo enfrentando um problema, seja uma crise financeira, um trauma emocional ou uma limitação física, a sua mente começa a se adaptar a esse cenário. O problema deixa de ser algo que você está enfrentando e passa a ser quem você é. Você cria uma identidade baseada na sua dor. Jesus confrontou essa armadilha mental de uma forma chocante no capítulo 5 do Evangelho de João. Ele estava caminhando perto do tanque de Befesda, um lugar cheio de pessoas doentes, cegas e paralisadas. Ali, ele encontra um homem que estava paralítico havia 38 anos. Pense nisso, quase 4 décadas vivendo na mesma condição, dependendo de esmolas, deitado na mesma maca. Jesus se aproxima desse homem, olha nos olhos dele e faz uma pergunta que, à primeira vista, parece absurda. Ele pergunta: você quer ser curado? Por que Jesus perguntaria a um homem paralisado há 38 anos se ele quer voltar a andar? A resposta parece óbvia, mas Jesus não estava falando com o corpo daquele homem, ele estava acessando a mente dele. Jesus sabia que, depois de tanto tempo naquela condição, a identidade daquele homem já estava fundida com a paralisia. Ele sabia viver daquele jeito. Ele sabia como atrair a pena dos outros. Ele tinha uma rotina baseada na sua limitação. A cura exigiria que ele assumisse novas responsabilidades, que ele fosse trabalhar, que ele mudasse completamente a forma como vivia. E a prova de que a mente dele estava doente antes mesmo do corpo é a resposta que ele dá a Jesus. O homem não responde com um sim empolgado. Ele responde com uma desculpa. Ele diz: Senhor, não tenho ninguém que me coloque no tanque quando a água é agitada, enquanto eu tento ir. Outro desce antes de mim. Perceba o padrão mental. Ele tinha um discurso ensaiado para justificar o próprio fracasso. Ele culpava a falta de ajuda e culpava as outras pessoas que passavam na frente dele. Ele estava totalmente adaptado à própria dor. E é exatamente aqui que muitas pessoas se encontram na vida moderna. Acostumadas com aquilo que já deveriam ter superado. Familiarizadas com pensamentos de derrota que já deveriam ter sido substituídos. Presas não apenas pela situação externa, mas pela forma como aprenderam a pensar sobre ela. Quantas vezes você usou o seu passado para justificar a sua estagnação no presente? Quantas vezes você repetiu a história de quem te magoou, de quem te traiu ou de como a vida foi injusta com você, usando isso como um escudo para não tentar de novo? Jesus não aceitou a desculpa daquele homem. Ele não alimentou o vitimismo. Ele simplesmente deu uma ordem que exigia uma renovação imediatamente. Levante-se, pegue a sua maca e ande. A maca era o símbolo da zona de conforto. Jesus estava dizendo: pegue aquilo que te prendeu por anos e mostre que agora você tem domínio sobre isso. Para quebrar os ciclos invisíveis na sua vida, você precisa de uma renovação da mente. Você precisa parar de aceitar pensamentos automáticos de derrota como se fossem verdades absolutas. Você precisa ter a coragem de abandonar a identidade de vítima e parar de contar a mesma história triste sobre si mesmo. A cura começa quando você decide que o seu passado explica onde você está, mas não define para onde você vai. Mas, assim que você decide se levantar e mudar, a sua mente vai tentar te sabotar. Pensamentos limitantes vão surgir do nada para tentar distorcer a sua nova identidade. E é por isso que você precisa dominar o quinto princípio, o modelo exato que o próprio Jesus usou para desarmar os pensamentos que tentaram destruí-lo no momento de maior vulnerabilidade. A passagem mostra Jesus curando o homem após 38 anos e ordenando: levante-se, pegue a sua maca e ande,
conforme João capítulo 5, versos de 8 a 18. O texto não afirma que ele gostava da própria dor. Isso funciona melhor como uma aplicação pastoral, não como diagnóstico do homem. Quero finalizar este quarto vídeo dizendo que a identidade de dor se quebra quando você entende uma verdade. Aquilo que aconteceu com você pode explicar suas marcas, mas não recebeu autorização para governar seu futuro. Você não é o trauma que sofreu. Não é a rejeição que enfrentou. Não é a crise que viveu, o diagnóstico que recebeu, a dívida que contraiu ou a palavra que lançaram sobre você. Essas coisas podem ter ferido a sua história, mas não têm o poder de determinar a sua identidade em Cristo. Jesus não mandou aquele homem negar os 38 anos de sofrimento. Ele mandou que ele se levantasse. E, ao fazê-lo carregar a maca, Jesus transformou o símbolo da limitação em evidência de uma nova realidade. Aquilo que antes o carregava agora era carregado por ele. Talvez a sua maca tenha outro nome: medo, comparação, ressentimento, procrastinação, ansiedade ou a necessidade de repetir uma história dolorosa para provar por que você não consegue avançar. Cristo não minimiza sua dor, ele entra nela, cura o que precisa ser curado e chama você para uma vida que não é definida por ela. Renovar a mente não é fingir que nada aconteceu. É parar de deixar o que aconteceu ter a última palavra. É permitir que Deus substitua pensamentos de derrota pela verdade da sua palavra. Como Paulo ensina, a transformação acontece pela renovação da mente, Romanos 12:2. Mas existe uma batalha depois do levante-se. Quando você decide mudar, pensamentos antigos tentam recuperar o controle. Você não vai conseguir, nada vai ser diferente, você sempre foi assim. É nesse momento que você precisa aprender a levar cada pensamento à obediência de Cristo. No próximo princípio, vamos descobrir o modelo que Jesus usou no deserto para vencer pensamentos e tentações no momento de maior vulnerabilidade. Porque a mente de Cristo não apenas levanta da maca, ela aprende a discernir a mentira, responder com a verdade e permanecer de pé. A ponte bíblica para o próximo vídeo fica muito forte com Romanos capítulo 12, verso 2 e 2 Coríntios capítulo 10, verso 5, que fala em levar todo pensamento à obediência de Cristo. Até lá!